que o cidadão é que tem que pagar a conta, todo mundo, já não bastasse tudo que a gente paga. Agora, 4h41. Vamos para Brasília? Então, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem estar entre o nome de Braga Neto e Tereza Cristina para a vice. Camila Andrade, deve estar fervendo aí essa discussão, né? Boa tarde. Boa tarde, Mark, para você, para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias Opinião. Se a gente faz as contas, né, estamos a menos de 4 meses das eleições. Então, sim, esse é um assunto que vem à tona, tá todo mundo querendo saber quais são essas chapas, né, e qual que é a configuração de cada uma delas nessa disputa, em especial quando a gente fala, né, ou de Lula ou de Bolsonaro, que são os dois nomes mais cotados. O presidente, ele falou ontem sobre essa escolha do vice na chapa agora pelo PL, e ele disse que os dois nomes mais cotados são, como você destacou, do ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, e da ex-ministra da Agricultura, a Tereza Cristina. Segundo Bolsonaro, os dois estão notadíssimos. Vamos ouvir. O Braga Neto tem uma passagem marcante pelo Rio de Janeiro, na intervenção, foi muito conhecido, ajudou muito o estado do Rio de Janeiro, terminou o tempo dele de 45 anos de serviço, veio trabalhar aqui na Casa Civil, um trabalho excepcional comigo aqui, um ministério difícil, cotadíssimo. E o vice está praticamente acertado o nome dessa pessoa, que eu não revelei para ninguém ainda. Você falou Tereza Cristina? Sim, excelente nome. Agora, Mato Grosso do Sul está muito bem servido, com a Tereza Cristina também, né, caso ela confirme a candidatura dela ao Senado. A Tereza Cristina é um nome excepcional para o Senado, como é excepcional para ser vice também, o seu poder de articulação. Mas não está batido o martelo sobre o nome dela, nem sobre o Braga Neto. O martelo não está batido, mas não porque isso depende exclusivamente de Bolsonaro, pelo contrário, né? Porque se dependesse exclusivamente dele, como a gente viu nos meses anteriores, ele teria já essa escolha decidida, e justamente pelo general o Walter Braga Neto. Isso porque a gente lembra, né, a gente sabe que durante todo esse mandato o vice, o Hamilton Mourão, e ele não tiveram uma boa relação. Então, assim que o Mourão ele acabou anunciando que ele vai concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o Bolsonaro passou a dizer que ele já tinha ali uma escolha a vice. A princípio ele não dava o nome, mas chegou a falar em porcentagem de certeza em relação a essa escolha e deu várias pistas que indicou ali para todo mundo em entrevistas diversas que esse nome escolhido seria então o de Walter Braga Neto. E por que dessa escolha? Como ele mesmo disse, às vezes em entrelinhas, mas às vezes diretamente, é justamente por conta de governabilidade. Ele quer uma garantia de que não vai sofrer o impeachment, por isso tem essa preferência por um vice que seja militar. Mas agora ele acaba numa sinuca de bico, porque a gente sabe o centrão que ele acabou aí se envolvendo diretamente, né, tendo o apoio, uma sustentação ao longo do mandato, mesmo lá atrás falando que era contrário, ele quer essa escolha da Tereza Cristina, porque o Bolsonaro ele tem uma dificuldade principalmente com o eleitorado feminino, e aí a gente está falando de uma mulher, uma boa ministra, né, que está num setor que foi um pilar da eleição de Bolsonaro em 2018, ou seja, o agronegócio, então seria um nome politicamente falando mais interessante e é a escolha que é preferível pelo Centrão. Agora ele tem que escolher, mas como ele mesmo disse ali, né, ela também seria uma boa candidata ao Senado. Até porque, Mark, se ela deixa de concorrer ao Senado lá no Mato Grosso do Sul, ela abre espaço para o ex-ministro da Saúde, que agora, né, é um opositor de Bolsonaro lá no Mato Grosso do Sul. Então vai ser uma escolha um tanto quanto complicada, ele também não quer ali abrir mão e deixar agora o Walter Braga Neto à deriva, né, já que ele abriu mão do cargo lá em abril do Ministério, justamente com essa promessa de ser candidato a vice. Ele vai ter que fazer muita articulação com esse centrão para tomar essa decisão final. Tá, então, escolha difícil, né? Eu tenho a impressão que a Tereza Cristina é melhor de voto, ela vai ajudar mais na urna. Mas vice, Ojebuc, não tem que fazer voto necessariamente, né? Vice bom é aquele que fica quieto. Bom, opinar sobre esses dois nomes é bem difícil. Aliás, a Camila fez uma observação bem profunda e bem adequada sobre os dois nomes. Eu, pessoalmente, como eleitor da chapa Bolsonaro, gostaria que a ministra fosse a candidata a vice. E objetivamente te respondendo, Mark, tudo que se espera é um pleito muito, muito difícil. O Lula já escolheu um vice que vai pesar muito negativamente para ele.
Porque quando chegar o período da eleição, todo mundo vai ficar postando aquelas coisas do Alckmin falando horrores do Lula. Em contrapartida, a ministra, como disse bem a Camila, teve uma atuação muito positiva no governo, num setor que foi o pilar que manteve o Brasil acima do nível razoável, exatamente porque o agronegócio brasileiro cresceu nesse período e ela atuou muito. Nós ouvimos aqui um representante do agronegócio que disse que ela foi um mascate. Lembra disso? Sim. No período... Agile Meneghetti. Agile Meneghetti, que é um homem do segmento. Ele disse que tem uma enorme admiração por ela, porque ela ajudou muito o setor. E os agricultores menores também gostam muito dela, viu? Sim, Oi. Mas tem um porém, que é o que a gente ouve aqui nos bastidores de Brasília, que a Tereza Cristina, ela preferiria sair realmente como senadora pelo Mato Grosso do Sul. Então, por escolha própria dela, a candidatura seria ao Senado do Mato Grosso do Sul. Ela abriu mão, inclusive, do cargo de ministra para fazer essa campanha, né? Então, ela não tem essa preferência por ser vice, como o Bolsonaro também não tem a preferência pelo nome dela. Mas por todos esses fatores que você falou, e principalmente por conta, né, desse apoio do Centrão, ela seria o nome mais adequado realmente para essas eleições. E me chama a atenção, Gê, só para complementar, a diferença de estratégia dos dois candidatos melhores colocados na pesquisa. O Lula fez questão de trazer o Alckmin para, em tese, ampliar a sua base de representação da chapa. O Bolsonaro não, ele tem dois nomes ali para consolidar o que já tem. É um militar, ele vai bem no meio militar, e alguém do agronegócio, ele já vai bem no agronegócio. Então, a diferença de estratégia é gritante hoje, Buc. E tem outra questão que a pesquisa indica, que é a seguinte: o maior índice de rejeição do Bolsonaro é no segmento feminino. Então, ter uma vice-mulher, considerando que a maioria dos eleitores brasileiros é de mulheres, são quase 52% dos eleitores. Então, estrategicamente, não há dúvida que ela deveria ser, estou falando em estratégia, e no meu caso em simpatia pessoal também, eu escolheria ela. Obrigado, Camila, até amanhã. Até. Tem ouvintes aí nesse feriado aí, Escola? Tem ouvintes, muitos ouvintes assistindo, poucos dando aquela curtida, hein? Tô esperando o seu joinha na nossa live Jovem Pan Grupo RIC no YouTube e participem também. Então, a Rosane Zanardi Cavalieri tá dizendo o seguinte: eu estou assistindo direto de Maringá o RIC Notícias Opinião.